Olá, você! Seja muito bem-vindo novamente ao Diário PCD. Nós insistimos com a notícia, com a informação, com a credibilidade, que é o compromisso do Diário PCD com você que acompanha todas as nossas redes sociais. E este é o objetivo não só do Diário PCD, mas dos parceiros do Diário PCD em levar aquilo que realmente, de fato, é a notícia, é a verdade, é o dia a dia do segmento da pessoa com deficiência. Por sinal, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dibe Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás. Eu visto uma camisa branca, a camisa do Diário PCD, do meu lado direito, no peito, bem acima, a logomarca do Diário PCD, informações e notícias, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade, ao fundo, um painel branco. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje, nós vamos tentar repercutir um vídeo que circulou nas redes sociais, um vídeo onde o Marcos Rossi ele é entrevistado, e o Marcos Rossi é uma pessoa que tem uma síndrome rara, né? Que impediu o desenvolvimento dos braços e pernas. Ele é um influenciador digital, tem lá no Instagram milhões de seguidores, então ele teve problemas no desenvolvimento, né? Teve um impedimento dos braços e pernas. Enfim, o Roland vai colocar na tela para vocês a imagem do Marcos Rossi, né? O Marcos Rossi está aí, ele é atleta, para-atleta, músico, etc. E nós vamos falar sobre isso. E ele, neste vídeo, o Marcos Rossi, fala sobre as dificuldades que ele teve para tirar a CNH dele, as dificuldades que ele teve para fazer a adaptação do carro. E nós vamos comentar sobre isso. A partir de agora, chamando para a tela da entrevista o Abner Chamilete e a Tamara Chamilete, das adaptações Abner, que nós vamos conversar sobre isso. Abner, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco e dar esta oportunidade para que a gente possa conversar sobre os problemas que envolvem as pessoas com deficiência. Obrigado por estar conosco, Abner. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar podendo levar informação às pessoas que realmente têm necessidade. Espero poder contribuir aqui nesse momento nosso aqui com as pessoas que têm as suas dúvidas. Tá? Bom dia a todos aí. No nosso site tem o contato das adaptações Abner. Se você tiver dúvidas sobre a questão da manutenção da adaptação do seu carro, você vai trocar de carro, precisa saber se consegue utilizar uma adaptação de um carro para outro, todas as informações você consegue falando com a equipe das adaptações Abner. No nosso site tem um contato. Em respeito às pessoas com baixa visão, eu vou fazer a audiodescrição do Abner. O Abner é um senhor de pele clara, bigode com bigode calvo. Ele está com óculos de haste cinza e lente transparente. Ao fundo, um painel branco. Ele veste uma blusa de lã verde. E também conosco na entrevista de hoje, nesse bate-papo de hoje, a Tamara Chamilete, é aquela que te atende lá nas adaptações Abner, que te dá total atenção. Tamara, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigado por estar conosco. Oi, Abrão, muito obrigada mais uma vez. Essa oportunidade de a gente estar trazendo informação e podendo participar aí mais uma vez com contribuições aí para quem não tem, que tem, na verdade, as suas dificuldades, principalmente no entendimento, né? Mediante a legislação, mediante a como conduzir cada situação aí no seu dia a dia. Você pode fazer a sua audiodescrição para a gente? Sim, eu sou... Bom, sou Tamara Chamilete, né? Faço parte de todo o atendimento aqui da Adaptações Abner.
Sou uma mulher de baixa estatura e mediana, cabelos vermelhos, longos, encaracolados, olhos negros expressivos, um batonzão vermelho também, para poder dar aquela alinhada, e brincos longos e tudo mais. E estou com uma blusa branca aí, representando aí um pouco da paz que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem os telefones, redes sociais, endereço das adaptações Abner, tudo para facilitar com que você chegue até esta equipe. Bom, vamos começar com o Abner. Abner, o Marcos Assis, o Roland vai colocar na tela para a gente novamente. Eu vou apresentar 2 exemplos para poder fazer a pergunta para o Abner. Primeiro é do Marcos Assis, que está na foto. Para quem tem deficiência visual, o Marcos teve impedimento no desenvolvimento dos braços, e aí ele tem um toco antes mesmo do cotovelo. Isso nós estamos olhando para o braço direito dele. E também nós temos uma imagem da Carolina Tanaka. A Carolina, ela teve impedimento dos membros superiores, né? Ela tem os membros inferiores completos, né? E não tem membros superiores. E são 2 pessoas que estão habilitadas e estão no trânsito em todo o Brasil. No vídeo do Marcos Assis, o Abner, ele fala das dificuldades. Primeiro, a grande dificuldade para encontrar em regiões do Brasil alguém que adaptasse o veículo dele de acordo com a necessidade dele. Mesmo que com a tecnologia assistiva sempre avançando, é muito difícil você atender às peculiaridades. Não, Abner? Uma pessoa chega para te pedir para adaptar o carro, mas tem uma medida diferente. Cada caso, aí vale esse ditado, cada caso sempre é um caso, principalmente na hora da adaptação, Abner? Sim. Vamos partir do princípio do seguinte: ninguém tem a mesma estatura, ninguém tem o mesmo comprimento de braço, mesmo comprimento de tronco, de perna. Então, assim, tudo é diferente. Lógico que, vamos falar assim, em 70% dos casos você consegue adequar o que você tem, generalizando assim, você consegue. O problema com o membro direito, ou com o membro esquerdo, ou com os 2 membros, ou com falta de um braço ou de outro, e você sempre consegue adequar dentro do que já existe no mercado para atender as necessidades. Agora, no caso dele e da Carolina, é um caso muito específico. Então, você fala assim, não tem membro. Aí fala, não tem o membro, principalmente membro superior. Aí fala assim, na cabeça de todo mundo, como é que eu vou dirigir um carro sem pegar no volante, sem dar seta, sem puxar o freio de mão, sem engatar a marcha? Como é que eu faço isso? Aí as pessoas, na mentalidade delas, não existe a menor possibilidade. Só que a gente tem que entender que essas pessoas já nasceram sem o membro. Elas têm uma habilidade muito superior às outras pessoas, porque elas tiveram que desenvolver uma necessidade em outra parte do corpo para suprir o membro que ela não tem. Então, você fala assim, eu tive a oportunidade de conviver em alguns momentos com Carolina Tanaka. Eu participei do projeto do carro dela em torno de 2006, 2008, não lembro exatamente o ano, mas quando ela foi para a televisão e foi procurar essa situação, ela ia fazer 18 anos, ela queria tirar a carta, ela queria muito essa situação. Eu lembro muito bem que foi doado um carro para ela, e depois o carro não servia para aquela situação específica, teve que trocar o carro por outro, que ia atender mais a necessidade dela. Ela teve que se desdobrar em abrir porta, em pôr cinto e fazer uma coisa de uma forma que ela fosse autossuficiente na condução do veículo. Então, a primeira tarefa para ela foi: abra a porta, ponha cinto, dê partida no carro. Rapidamente ela absolveu isso e falou: tô pronta. E agora? Agora vamos fazer o carro, né? Porque assim, a gente tem que começar do princípio de que depende da pessoa também. Não adianta eu fazer alguma coisa, e só vai acontecer isso quando a pessoa quer demais. Ela quer muito e ela não tem para ela o impedimento. Porque não adianta um parente querer, eu queria que ele dirigisse. Ele tem que querer, ele tem que ter essa necessidade dele, é uma coisa dele, pessoal. Eu quero. E ele fala, eu posso. Quando ele diz eu quero e eu posso,
vai criar a condição para que isso aconteça. Então, você fala assim, é difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Você não vai encontrar nenhuma autoescola preparada para essa situação, você não vai encontrar nenhum médico preparado na mente dele que ele vai ter a capacidade de fazer isso, mas na mentalidade dele, ele consegue. Ele sabe que os desafios na vida dele são complicados, mas na mente dele, ele sabe como executar aquilo, porque ele já nasceu com essa deficiência e ele sabe se virar. Então, para a gente, assim, isso é o mais importante. Eu quero e eu vou fazer. Aí, tudo bem, vamos botar o projeto para frente. Porque acontece muitas vezes, igual eu vi um pouquinho do texto dessa reportagem desse rapaz, ele queria muito e era possível. E quando ele declarou lá que quando eu vi o carro e eu me senti nele, eu já saí dirigindo, porque na minha mente já estava tudo preparado. Então, é massa, é joia. Pô, isso é o que a gente precisa. Uma pessoa que quer muito e está correndo atrás do sonho. Aí é possível você desenvolver alguma coisa assim. Vai falar assim, a gente chama isso de projeto especial. Muitas vezes a gente vai fazer o projeto, o cara vai ter que comprar o carro, vai ter que desenvolver o projeto, vai ter o tempo de maturação, de ajustar, de onde vai pôr a seta, onde que vai brecar, onde que vai fazer, onde que vai instalar isso, a seta, a buzina, o farol, porque tudo você vai ter que dirigir o carro, não é só andar com o carro, você vai ter que dirigir o carro como os outros fazem. Dando seta, buzinando, acendendo farol, soltando freio de mão, engatando marcha. Então, a gente tem que criar toda a condição de que ele consiga fazer essas coisas, dando partida. O que eu vou ter que acertar no carro? Parece simples, mas é muito complexo. Então, você fala assim, vai ter que ser um carro específico, vai ter que dedicar um tempo enorme ao projeto para que ele consiga. Então, você fala assim, é custoso. E muitas vezes chega uma pessoa aqui humildezinha e tal, fala assim, eu tenho um carro velho, um Chevette, eu quero fazer. A gente nem fala para o cara, Fabio, infelizmente, eu não vou falar para você que é impossível, mas que não é muito fácil. Eu tenho recentemente também uma pessoa que perdeu os 4 membros com 24 anos de idade e o sonho dela é dirigir. Eu falei, primeiro você vai sonhar em ter suas próteses, primeiro você vai sonhar em ter a sua independência, porque você está totalmente dependente de todo mundo, depois a gente vai trabalhar o projeto do seu carro. Tem um caminho a trilhar, se as pessoas têm boa vontade e vão seguir o sonho, vai dar certo. Existe a possibilidade? Existe. Pode ser feito? Pode, tanto é que tem. A Carolina Tanaka foi feita em 2008, esse rapaz foi feito recentemente. Então, tecnologia específica para isso, né, vai ter que criar sempre, porque o carro muda, a tecnologia muda, a situação muda. Hoje, eu digo que já está mais fácil do que foi em 2008. Hoje já tem carro com freio de mão elétrico, já tem carro que se aperta o botão, você não precisa mudar a marcha, o seletor é diferente, mas tudo custa caro. Então, você fala assim, vou buscar um patrocinador, vou buscar alguém que faça, vou correr atrás do meu sonho. É possível, tudo é possível. Eu não vou falar que eu tenho um irmão paraplégico, ele voa, ele anda de jet ski, ele faz tudo. Ele fala assim, o que é impossível para ele? Ele que determina o que é impossível para ele. Eu não posso. Mas aí, Tamara, tem um detalhe, né? Nada é impossível para a pessoa, né? Ela rompe barreiras, ela vence obstáculos e ela vai em busca do sonho dela. Mas quando nós falamos em dirigir, eu preciso que o Estado me dê uma CNH. Eu preciso estar habilitado. E aí não depende muito só de mim, mas depende das autoridades. E o Brasil está preparado para habilitar essas pessoas que têm, por exemplo, no caso do Marcos de Assis e também da Carolina Tanaka, ou Tamara? É o que nós falamos, né? A gente falou, inclusive, num programa anterior relacionado a, por exemplo, a parte de nanismo, né? Que nem todos os casos a autoescola consegue investir em um carro único para aquele único projeto. Então, assim, nós podemos desenvolver, leva tempo, né? Tem alguns clientes que falam, não, eu quero fazer, eu quero agora, não é, às vezes não é agora. Né? A gente leva um dia, a gente projeta fazer em um dia, demora 3, porque você começa, mede, daqui a pouco tem que fazer as medições novamente, porque a gente projeta uma coisa na cabeça, o cliente esteticamente às vezes não gosta, não concorda, a gente tem que fazer de novo. Então é uma coisa que se você parar para analisar até o próprio vídeo dele,
O da Carolina Tanaka, se eu não me engano, a Abner me corrige, acho que demorou quase um ano, né, para desenvolver o projeto dela, e mede, e faz de novo, e às vezes não fica funcional, né? E a gente tem que pensar não só na pessoa que está dirigindo, a gente tem que pensar num contexto geral de limite de velocidade, de como é que vai ser isso mediante a pegar vias, né? Se vai ser funcional no trajeto a ser feito, não é só aquele trajeto da autoescola, é no dia a dia, né? A gente tem que pensar que é um momento de trânsito, que é um momento em que a pessoa vai estar... tem que ter a questão da defensiva. Então, você tem que pensar em todos os aspectos a serem ligados aí. Então, quando o cliente entra, você entende o sonho dele, abraça o sonho dele, mas você tem que pensar em todos os pontos. Chegando na autoescola, dirigindo o carro, já é espetacular. A autoescola abraça com toda certeza, é muito mais fácil. Hoje a gente faça isso com a moto, fora do estado de São Paulo. A gente habilita aqui em São Paulo facilmente até, mas fora do estado é que a moto sai daqui e vai para lá. É um projeto novo, é um projeto para eles que é novo também, fora do estado. E muitas autoescolas, elas não conseguem entender como é que faz, porque o Detran não entende, não traz esse conhecimento. Então, a gente tem um pouco de dificuldade também nesses pontos de projetos especiais, né? Desses projetos especiais, inclui muito moto, isso hoje também, né? Porque para a gente, que somos os únicos que faz isso hoje, é um pouco mais complexo, porque traz essa dificuldade que ele passou já, né? De chegar nos lugares e você tem que chegar e abordar. Você tem que chegar como desafio. Você tem que chegar como, você quem vai me ajudar. E tem muitos não, isso aí, com certeza. Com certeza. Nós temos projetos aqui no qual nós recebemos vários não. Até chegar nas finalizações dos projetos, a gente recebeu muito não, né? São fases da vida. A gente costuma dizer, a gente não pode executar tempo. Eu vou fazer isso em tanto tempo. Projetos especiais são tempos especiais. O Abner, você já teve situação de você adaptar um veículo, adaptar uma moto, de acordo com aquilo que você acha que é o conveniente, de acordo com as legislações que você tem acesso? Por sinal, o Abner é um estudioso das legislações brasileiras. E aí, quando a pessoa, por exemplo, você é lá da Bahia, você fez tudo isso aqui em São Paulo, e aí chega lá o veículo adaptado para a pessoa dar entrada no pedido de CNH e o Detran daquele estado colocar em empecilho por, muitas vezes, desconhecer as legislações, Abner? Sim, com certeza. Tem situações, só para você entender aqui, não é falar assim, não tem nada lógico. A lei existe, ela é federal, é para todo mundo. Mas, assim, cada um interpreta de um jeito. De diversas situações já aconteceram comigo nesse decorrer desses 20 e poucos anos que eu trabalho com adaptação. Então, se eu for narrar cada situação aqui, tem umas coisas que chegam a ser barbaridade, porque é coisa da cabeça do ser humano, não é nem o que está na legislação. Que o cara põe na cabeça dele que aquilo lá não é possível, ele não se imagina fazendo, ele não aceita que o outro vá fazer. Então, como é que esse cara vai dirigir sem braço? Na mente dele, braço é necessário para dirigir. Então, na mente dele, é impossível. A primeira coisa é a negativa. Não, você não tem braço? Mas ele não vai analisar o quadro da pessoa na condição dele. Ele tem a habilidade com as pernas, ele não tem braço e tem que criar habilidade com as pernas. Mas não é possível o cara conseguir virar com o pé, porque ele não se imagina fazendo aquilo. Então, você fala assim, quando acontece com o triciclo, a gente faz toda a documentação aqui por São Paulo, entra por o Detran, faz os trâmites aqui, faz o documento certinho. Você pega uma moto lá de fora, você pede uma autorização para transformar, já nega. Aí depois, quando você consegue a autorização, você manda aqui, faz o laudo do Inmetro aqui, manda para eles fazer o documento lá, conforme o procedimento que é feito aqui. Chega lá, não serve. Aí você fala assim, como que vai explicar isso para o cliente? Então, e o cliente está no meio do tiroteio, porque você garantiu para ele que é feito, e você faz tudo de acordo com a lei, dentro do que a lei especifica. Você vai lá e cumpre todos os protocolos. Aí você fala assim, aí quando chega no estado dele, no município dele, não acontece. Aí vai, por quê? Por falta de conhecimento. E muitas vezes você vai ser obrigado a ligar para o cara de lá e explicar para ele qual que é o procedimento, como é que funciona, para ele ter entendimento, para ele poder executar lá. E muitas vezes acontece, aqui eu não faço.
como diz, aqui quem manda na lei sou eu, que aqui é Ciretran, o delegado do Ciretran aqui sou eu não autorizo. Aí o que você faz? Traz o cara para São Paulo, regulariza a moto do cara aqui, faz o negócio dele, tira a carteira dele aqui, e quando ele chegar lá, ele tá legal. E aí não tem, aí ele muda a carteira para o município dele, eles têm que aceitar, porque a carteira é oficial e ela é federal. O documento é federal, ele tem que aceitar e mudar lá. Mas existem as barreiras, e a gente não pode ficar batendo de frente com todo mundo o tempo inteiro. Então eu falo, ó, você não consegue aí, vem para cá. Eu disponibilizo aqui uma autoescola que vai fazer, que vai acontecer, e a gente vai cuidar de fazer. Mas aí é o que eu falo, o cara precisa querer, precisa ter condição, senão não acontece. Então, eu falo assim, tudo depende de quem está querendo fazer o projeto. Qual que é a obstinação dele de fazer? Ele vai mover mundos e fundos, mas ele vai correr atrás do sonho dele e vai acontecer. Já aconteceu de um cara chegar aqui com 89 centímetros, com 30 anos de idade, e aí querendo dirigir todo atrofiadinho, todo com lordose, com um monte de situação. Eu tive que adaptar uma cadeira de conforto, essas cadeiras de bebê, em cima do banco do carro, colocar um comando manual para ele pisar com um pé e com o outro, porque não dava, ele não tinha mão para segurar, ele era um nanismo bem, com várias sequelas, e ele falou assim, ninguém queria autorizar esse cara a dirigir. Ele tentou em Sorocaba, tentou, foi veio para São Paulo. O médico aqui autorizou ele a dirigir. Autorizou ele a dirigir na seguinte situação: você não pode utilizar seu veículo em vias expressas. Mas não, mas você entendeu? Mas não limitou, ele falou, não, você não vai dirigir. Ele falou, você vai dirigir dentro do bairro, dentro da sua cidade, você não pode passar de 50 por hora. Por quê? Porque a sequela dele era muito grande, mas não impediu ele de fazer. Só limitou na carteira dele qual que era a condição que ele era permitido a dirigir. Então, o projeto especial é a mesma coisa. Eu já fiz projeto especial aqui de o cara gastar R$1 milhão e não ser autorizado a dirigir. Sabe o que acontece? E sabe o que acontece? Ele dirige. Sem carta, sem nada, e ele dirige. E ele tá solto no mundo aí. Ele fala assim, eu não vou falar quem é, nem nada disso, mas ele preparou o carro do sonho dele, ele era tetraplégico, ele subiu numa cadeira, a van dele apertava o botão, abria a porta, ele entrava lá dentro, ele dirigia com controle de voz, de todos os instrumentos do carro, o carro era automático, tudo para ele automatizado, mas ele tinha bala na agulha para fazer. Tá? A família rica, poderosa, tinha condição de fazer. Eu trouxe gente da Itália para fazer o projeto específico dele. Na época, o cara, para vir fazer o projeto, cobrou $30 mil mais despesa para fazer o projeto. Gastou mais de R$1 milhão para executar o projeto. Demorou 2 anos para acontecer. Mas aí, assim, o cara está dirigindo. E ele dirige com joystick. Tá? Aí você fala assim, é possível? Tudo é possível. Hoje já tem o carro autônomo, o carro dirige sozinho. Você entende? Tecnologia existe. Quanto custa? Quanto o cara pode chegar aí? Assim, o problema da nossa legislação é que o médico nunca viu, então ele não acredita. Mas se o cara fizer o projeto especial e for lá na banca examinadora e examinar e dirigir e ele mostrar que tem habilidade para fazer, eles são obrigados a dar, não tem como negar. É como aconteceu com esse rapaz. Ele comprou o carro, fez a adaptação, preparou. Ele narra lá numa situação de que ele tinha 4 pessoas dentro do carro para avaliar ele. Então você fala assim, olha só a situação. Não era um só, era uma banca que ia examinar o cara. Era o examinador, mais os médicos que estavam autorizando, que iam ver se ia autorizar, mas dentro de ele mostrando a capacidade dele. Tanto é que ele conseguiu. Mas é uma luta, não é que é uma coisa simples. Ninguém vai investir numa autoescola, num carro todo especial, prepara tudo para habilitar um. Se a gente for fazer proporcionalmente, quantas pessoas têm a deficiência que ele tem em 1 milhão? Então você fala assim, é complicado de você fazer um projeto específico para vender uma unidade a cada 10 anos. Ele fala assim, quem vai investir nisso? É muita dedicação da pessoa que quer. Eu não falo que não para ninguém. Eu falo assim, só que se você prepara, cria a condição de fazer, porque é caro. Então, muitas vezes, só você começar a mostrar que você tem que comprar um carro assim, que vai ter que precisar disso, que vai ter que fazer aquilo, a pessoa já meio que afunda o sonho dela. Então, mas o cara que quer, não. O cara que quer, ele vai fazer
um show, ele vai fazer uma rifa, ele vai para a rede social, ele vai pedir, ele vai ajudar, ele pede lá R$1 de cada um, todo mundo ajuda, quando ele vê, ele tem lá dinheiro para fazer 3 projetos, não um só. Mas ele foi atrás, ele correu, ele batalhou, ele quis, ele correu atrás do sonho. E aí eu falo assim, aí tudo é possível quando a pessoa quer. Nós estamos entrevistando nesta noite o Abner Chamilete e a Tamara Chamilete, ambos das adaptações Abner. Aqui na descrição, todos os contatos para você conversar com a equipe do Abner, que está em São Paulo, mas atende você em qualquer região do Brasil. Falar nisso, no sábado, o Tamara me ligou, uma amiga, disse o seguinte, olha, eu estou precisando encontrar uma autoescola no interior de São Paulo, porque eu tenho um cliente que quer dirigir uma caminhonete, aquelas caminhonetes grandes, quase já um caminhãozinho, mas aquelas caminhonetes grandes, mas tem que ser câmbio automático, e aqui não tem autoescola para ele alterar a CNH dele para poder dirigir esta caminhonete. Então, é o que o Abner acabou de dizer. É o inverso, Tamara. A pessoa precisa pegar o carro, primeiro consultar ali na região dele, aí ele precisa pegar o carro dele, fazer a adaptação e levar o carro dele para poder tirar a CNH no carro dele, já que naquela cidade não tem autoescola para isso? É mais ou menos assim, Tamara? Sim, existe essa condição. Você, se é um projeto especial hoje, não obriga a autoescola a ter, né? Antigamente, a maioria das autoescolas tinha essa adaptação. Com o aumento da condição de veículos automáticos, automatizados, né? Na verdade, veio vários tipos de câmbios, e a autoescola hoje, ela, por conta de manutenção e uma série de outras coisas, não adquiriu mais praticamente o veículo mecânico adaptado. Então, já não é uma obrigatoriedade da autoescola ter. Então, o cliente, a maioria das vezes, o cliente fornece o seu próprio veículo, né? Ou até mostra para o próprio Detran, para o próprio perito, que é quem vai fazer a carteira de habilitação dele, que ele tem essa condição, uma boa conversa e tudo mais, entra com essa categoria G, aí que hoje é o veículo mecânico adaptado ou automático de fábrica. Entendi. O Abner, você acha que não existe a necessidade, não há a necessidade de que o governo brasileiro pudesse se atentar um pouco mais em relação a essas legislações, discutir com quem entende realmente, eu não digo flexibilizar, mas eu digo padronizar essas necessidades de cumprimento de legislação para quem mora em Tocantins, é aquele que mora em São Paulo, porque quem mora em São Paulo um dia quer ir para Tocantins, quem mora em Tocantins um dia quer ir para São Paulo. Você não acha que há necessidade, há falta de vontade de legalizar essa legislação, Abner? Eu acho que é assim, né? A lei, para mim, quando envolve deficiente físico, primeiro, para mim, ela tinha que ser uma lei federal, que já abrange o país inteiro. Ela não devia ser só orgânica do município ou do estado, ela devia ser federal. Então, a partir do momento que ela é federal, é que nem uma habilitação, ela serve para todo o território nacional. Então, você tirou aqui, ou tirou lá, ela serve para todo lado. Então, para mim, quando a lei é específica para o portador de necessidade especial, ela deveria ser uma lei federal. Todo mundo tem que acatar, independente do município concordar ou não. É lei, acata, certo? Se você não tem condição, se vira e faz. Quando bater na sua porta, você vai ter que criar a condição. Até que não aconteça, quantos casos igual esse tem no meu município? Nenhum. Então, o cara não vai ter que se preocupar com isso até que bata na porta, né? Mas quando eu acho que assim, quando a lei existe em específico para esse caso, ela tinha que ser federal. O cara tem que ser avaliado. Como existe a Faculdade de Medicina do Trânsito, que prepara os médicos de bancada examinadora de outros estados para autorizar a pessoa com deficiência a dirigir, eu acho que a lei é uma só. Eles vêm aqui para aprender, passam por uma faculdade, se preparam para essa situação e depois vão autorizar ou não, de acordo com a avaliação deles. Então, você fala assim, muitas vezes o cara chega aqui e fala assim, mas eu consigo? Eu falo, você consegue
Se você quiser, a gente prepara, mas vai depender do médico te autorizar. Se o médico não te autorizar, não tem como fazer. Eu não tenho como falar para você. Você pode fazer adaptação, se preparar para aquilo, até tentar mostrar para o médico que você é capaz e que é possível, e ele te negar. Aí você vai ter que ir para outro município, mudar de estado, fazer alguma coisa. Aí que eu falo, você tem que correr atrás do sonho. O sonho não vai vir atrás de você, não, bicho. A não ser na cama, né? Porque depois que você sonhar, você vai ter que pôr ele em prática. Aí a coisa muda. Na cama vale tudo. Eu quero saber, na prática aqui, você vai encontrar um monte de barreira e você vai ter que sair chutando muro, parede, derrubando cerca, se você quiser chegar no destino, porque não tem outro jeito. Aqui nessa terra é assim. Se você vê que nós estamos há 2 anos, basicamente, o nosso segmento está sofrendo demais. Eu, hoje, como empresário, estou sofrendo muito, porque, assim, as isenções não tem, não acontece, não vira lei, não edita, não acontece nada, e aí você fala assim, e está todo mundo esperando. E o empresário que está dependendo de pagar suas contas, de resolver, como é que estamos? No nosso segmento, que era um segmento importante, que gerava milhares de empregos, hoje está morto, não tem mais. 2 anos sem veículo para PCD, a isenção é para 140 mil, depois não é, depois IPVA depois não é, e fica esses lenga-lenga ali, vai matando o segmento, vai desestimulando o segmento, daqui a pouco não tem mais. Eu vou falar para você, se continuar do jeito que está, mais 2, 3 anos, talvez eu mude de ramo. Eu já estou na hora de aposentar, estou com 60 anos de idade. Assim, está me desestimulando a dar sequência na coisa por conta de que as leis não se cumprem. O que se fala, o que se conversa, não acontece, não vê a realidade. Você está acompanhando, eu vejo suas matérias aí, a briga é constante. Isenção de PVA, o ICMS, não sei o quê, o carro, cada hora. Já faz 2 anos, 2 anos e pouco, que o segmento está parado, simplesmente parado, não acontece nada. E como é que você mantém uma indústria, como é que você mantém uma empresa funcionando se não tiver cliente para isso? Eu falo assim, hoje eu estou enxuto, eu estou tão enxuto que daqui a uns dias eu vou torcer o pano e não sai água. Eu falo assim, eu estou fazendo lavagem a seco aqui com o meu pano. Então, eu falo assim, se o governo não estimular, se todo mundo não correr, começar a se mexer e correr atrás, também você acha que o governo está preocupado em dar isenção? O governo agora está preocupado em arrecadação. Ele não está preocupado em dar nada para ninguém, ele está preocupado em tirar. Então, a gente tem que meio que se mobilizar e falar, pô, é direito, já está na lei, é direito, por que o direito não se faz? Se tudo corrige, se tudo o imposto corrige, o imposto de renda corrige, o carro aumenta, tudo aumenta, por que a isenção não aumenta? Por que não se cria um benefício para isso? Por que não se cria um financiamento específico para essa categoria? Por que não subsidia alguma coisa nesse segmento para as pessoas que realmente precisam? Só subsidia melhor salário para ministro, para deputado, melhor comida, melhor paletó, melhor faculdade, melhor isso, melhor aquilo. E as pessoas que realmente precisam, não vejo benefício nenhum chegar na ponta dessas pessoas aí. Então, eu falo assim, às vezes já mostra um pouquinho da minha indignação aqui com o segmento, e falo assim, é difícil. Então, você fala assim, quando a gente está bem no segmento, quando aparece um desafio novo, você fala assim, eu posso investir nesse segmento. Se hoje o cara aparecer aqui hoje, eu vou pensar 5 vezes se eu pego um projeto desse para fazer, porque tá tão difícil que se o cara não tiver uma puta de uma bala na agulha ali e mais um pente carregado, eu não vou nem começar o projeto, porque eu sei que vai parar no meio do caminho, não vai dar segmento, eu vou ficar com o carro encalhado dentro da oficina aqui por conta de que vai parar. Então, meu desabafo aí, só um pouquinho. O seu é o de muita gente também, é o meu também. Ô, Tamara, se eu bem te conheço, eu imagino como é que você deve ficar contrariada, entristecida, quando alguém procura vocês e aí vocês dizem o que a lei, o que é a exigência da lei, e a pessoa frontalmente já fala, vou desistir, é muita dor de cabeça, é muita dificuldade. Deve ser difícil, não é, Tamara? A pessoa não ter, muitas vezes, a condição de buscar o direito à liberdade, que é ir e vir, que é tomar vento na cara. Imagina como é que você deve ficar numa hora como essa, né, Tamara? Eu costumo estimular muito, principalmente na relação de moto, que eu acho que a gente tem essa obrigatoriedade por sermos únicos.
Mas é assim, eu já vi cliente vir de Rondônia para tirar carteira de habilitação aqui, porque tentou lá e não conseguiu. Eu te dou todo o apoio, né? A gente ajuda numa indicação de um hotel, ajuda numa indicação da autoescola, ajuda numa indicação, prepara todo o contexto para a pessoa chegar, se hospedar aqui, ficar por aqui, para que seja a coisa mais rápida possível. Que ele foi lá para outra cidade, tirou a carteira num lugar, fez o projeto em outro, teve que ficar hospedado. Tudo gera custo, é o que o Abner está falando, né? Se a gente também não tiver o nosso valor, fica difícil. E tudo gera custo não só da própria adaptação. Muitas das vezes você sair da sua cidade para ir resolvendo as coisas em outra, você tem que estar hospedado numa localização, você tem que fazer, né, alimentação, é um monte de coisas que gira em torno disso. Tem que ser muito bem pensado. Eu tenho um cliente em específico que ele não tem essa parte da mão, né, no caso, mas não tem uma semana que ele não fala comigo, ele fala assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu quero tirar minha carteira, você vai me ajudar. Eu falei, mas eu não posso te ajudar se você não vier até aqui. Faz 2 anos que você está falando comigo que você quer ajuda, mas você não sai daí. Né? O Rio de Janeiro é um dos lugares mais complexos para a gente conseguir comunicação. Eles não se comunicam conosco, eles não querem abrir a guarda para poder conversar e fazer tentativa, né? Eu falei, então, vem para cá, a gente te ajuda, hospeda em algum lugar, faz alguma coisa. É muito difícil quando o cliente não quer ajuda, né? Aceitar a ajuda, você quer um sonho, mas você não quer deixar a gente introduzir no seu sonho. Então, é essa via de mão dupla. Infelizmente, né? A gente tenta enxugar o máximo dos custos, né? Viabilizar o quanto mais, porque também aquela história pode ser uma expectativa para outras pessoas, né? Assim como o vídeo dele pode criar expectativa para outras pessoas. Mas o não, ele está sempre disposto ali. Com certeza, o não está disposto, mas você tem que ter muito mais disposição do que o não. Né? E muito mais parcerias positivas a fim de quebrar esse não. Você vê que foi 4 peritos para poder resolver o problema dele, entre aspas, e a gente não sabe exatamente, volta na questão, não sei exatamente qual que tem muitos outros pontos a serem tratados, né? Tem questão de moto aqui, que a pessoa é idosa, ela só pode rodar ali no bairro dela mesmo. Mas é sonho realizado. Aquele pouquinho que tem gente que fala, eu não quero tirar carteira de habilitação. Pô, aquele tão pouquinho um prazer imenso para aquela pessoa que é inenarrável, né? É aquilo, né? No Brasil, a distância é sempre mais longa, né? Tudo parece ser mais difícil. Preferem oferecer dificuldade para depois trazer a facilidade, né? Infelizmente, isso é uma retórica em todo o Brasil. Abner Chamelete, muitíssimo obrigado por estar conosco na noite desse sábado, estar conosco aqui no Diário PCD, para falar sobre tudo isso e, acima de tudo, dizer que aquele que quer buscar realizar aquele seu sonho, ele tem muito que buscar isso. E se precisar e quiser, pode contar com você, não é, Abner? O Abner, Com certeza. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço de levar sempre informação. Eu sinto que nosso país está muito atrasado nessa condição aí. Podia ter muito mais tecnologia assistiva, mas, infelizmente, tudo é muito caro, tudo é muito difícil. Para poucas pessoas é que é possível, mas eu falo assim, sonhe, mas não fique na cama esperando ele se realizar, porque não vai acontecer. Vai ter que correr atrás e vai ter que correr atrás com muita boa vontade. Porque se você não tiver boa vontade, as pessoas que estão em volta é que não vão ter. Você tem boa vontade e você estimula o outro a te ajudar no seu sonho. Agora, se você chegar com cara de coitado e só chorando pitanga, não vai resolver o problema de ninguém, não. Essa é a grande realidade. Você quer sonhar, sonhe grande e corra atrás, porque a felicidade não vai bater na sua porta, não. Você vai ter que correr atrás dela e ela é rápida. Então, gente, nunca desista do seu sonho. Isso aí. Obrigado, Abner. Nunca desista. Ô, Tamara, se quiser buscar o seu sonho, buscar a sua independência, o vento na cara, vocês estão sempre à disposição das pessoas aí nas adaptações Abner, não é isso? Com certeza, Bruno, no que é cabível, né, e no que
dentro das condições de lei, dentro das condições que a gente pode, né? Que nem tudo aqui a gente também pode, tudo tem normativas, enfim. A gente não vai sair fazendo besteiras aí para poder tentar fazer realização de sonhos, né? Vamos matar o nosso sonho para criar o sonho do outro. Então, na verdade, a gente tem que ter discernimento naquilo que está fazendo, cautela e tudo mais. Mas a gente apoia, sim, as pessoas que têm essas necessidades dentro da condição de vem aqui, né? A gente recebe, a gente mede, a gente visualiza, porque às vezes a pessoa projeta uma coisa e a gente já projeta completamente outra, que é muito mais simples daquilo que ela realmente projetou. Então, já existe. E ela nem sabia que existia. Então, essa conversa no particular é sempre muito importante para a gente, para o sentir, para entender também a história da pessoa, para saber por onde começar. O início é sempre muito importante, né? Essa particularidade com o cliente para a gente é importante. Tem muitos clientes que vêm de outra cidade para tentar entender como que pode ser ajudado. E sentou, a gente vai fazer toda a questão de fazer o melhor. Pode ter certeza, Abraão. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Legal, eu que agradeço a Tamara Chameletti, ao Abner Chameletti, das adaptações Abner. Você de qualquer parte do Brasil, tem dúvidas ainda sobre o que nós conversamos hoje? Já assistiu à nossa transmissão que nós fizemos sobre as adaptações de veículos para as pessoas com nanismo? Qual é a sua dúvida? Aqui na descrição tem também o meu WhatsApp. Me mande a sua pergunta, que eu passo para a equipe das adaptações Abner, para eles responderem e esclarecer a sua dúvida. Hoje eu tirei a dúvida aqui de uma pessoa do interior de São Paulo em relação a não conseguir ter na cidade dela uma autoescola em que tenha um veículo, uma caminhonete grande, com câmbio automático. E aí nós tivemos a informação aqui neste bate-papo com o Abner e com a Tamara. Convite feito para vocês novamente, para breve estar aqui, para continuar atendendo às demandas das pessoas com deficiência que acompanham o Diário PCD. Muitíssimo obrigado pela confiança de vocês, pelo apoio, pela parceria de vocês com o Diário PCD. Muitíssimo obrigado, Abner. Um grande abraço. Boa noite a todos aí. Bom final de semana. Um abraço. Obrigado. Tamara, muitíssimo obrigado. Valeu pelo apoio, pela atenção. Obrigado, viu? Tchau, gente. Legal, gente. Fique ligado no Diário PCD com notícias e informações todos os dias no YouTube, Facebook, Instagram. Não é mais Twitter. Preciso achar como é que é o nome do Twitter agora. Não é mais Twitter, não. Tem um outro nome agora lá do Twitter, TikTok, o site de notícias e os dados e informações das adaptações Abner lá em destaque no site do Diário PCD. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Grande abraço, tchau. Se puder, não esquece, hein? Deixa o like, deixe o joinha. Obrigado, gente. Tchau, até.